Por 2000 anos, milhões acreditaram em Jesus. Mas apenas nos últimos séculos a pergunta começou a ecoar. Ele realmente existiu? Ou seria apenas uma construção religiosa? Hoje você vai ver, não o que a Bíblia diz, mas o que a história registrou. Inscrições, manuscritos antigos, relatos de inimigos, historiadores romanos, judeus e gregos. E no final, você decide. Para entender Jesus como figura histórica, precisamos voltar ao século I, uma Palestina dominada pelo Império Romano, onde rebeliões estouravam e líderes religiosos eram executados publicamente. Se Jesus realmente existiu, Roma o teria visto. Judeus o teriam registrado. Inimigos o mencionariam. E é exatamente isso que aconteceu. A primeira grande prova vem de um judeu, que não era cristão. Seu nome era Flávio Joséfo, historiador oficial de Roma. Em 93 d.C., ele escreveu uma obra monumental chamada Antiguidades Judaicas. Lá, ele registra 2 vezes a existência de Jesus. No trecho mais aceito pelos especialistas, ele menciona Tiago, irmão de Jesus, chamado o Cristo. Para a maioria dos historiadores, isso é prova direta e independente. Joséfo não era cristão. Não tinha interesse em promover o cristianismo. Ele apenas relatou fatos históricos. A segunda prova vem de um dos maiores inimigos do cristianismo primitivo, o historiador romano Tácito. Ele é considerado um dos autores mais confiáveis do Império Romano. E em sua obra Anais, escrita por volta de 115 d.C., ele afirma que Cristo foi executado por ordem de Pôncio Pilatos, durante o reinado de Tibério. Tácito confirma 4 pontos essenciais. Jesus existiu, foi executado, Pilatos ordenou sua morte, e isso ocorreu exatamente na época que os evangelhos descrevem. E lembre-se, Tácito detestava os cristãos. Ele não tinha motivo algum para inventar um Jesus histórico. A força desse registro está justamente aí. A terceira prova aparece em cartas de Plínio, o jovem, governador romano da Bitínia. Em 112 d.C., ele escreveu ao imperador Trajano relatando que os cristãos se reuniam antes do amanhecer e cantavam hinos a Cristo como a um Deus. Isso mostra que, poucas décadas após a morte de Jesus, comunidades inteiras o adoravam abertamente. Não como mito, mas como uma pessoa real. A quarta prova vem de Suetônio, outro historiador romano. Ele menciona agitações em Roma envolvendo seguidores de Chrestos, uma forma antiga de se referir a Cristo. Isso indica que a influência de Jesus chegou à capital do império muito cedo. Mas talvez uma das fontes mais inesperadas seja o Talmud judaico, uma coleção de escritos rabínicos que não tinha qualquer intenção de promover o cristianismo. Muito pelo contrário. Mesmo assim, eles confirmam que Jesus existiu, realizou feitos e tinha discípulos. Num dos trechos mais citados do Tratado Sanedrim 43a, lemos: Jesus foi enforcado na véspera da Páscoa. Eles não o chamam de Messias, não o elogiam, mas admitem, ele viveu, foi executado, tinha seguidores. Inimigos não registram mitos. A arqueologia também confirma um mundo onde Jesus viveu. Encontramos a inscrição de Pôncio Pilatos, prova arqueológica de que ele governou exatamente onde a Bíblia descreve. Encontramos o ossuário de Caifás, o sumo sacerdote que, segundo os evangelhos, participou do julgamento de Jesus. Descobrimos a sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus ensinou, e até uma barca de pescadores do século I preservada no Mar da Galileia. Cada uma dessas descobertas não prova milagres, mas confirma o cenário histórico dos evangelhos. Hoje, 99% dos historiadores sérios, cristãos, judeus, agnósticos e ateus, concordam em um ponto: Jesus de Nazaré existiu historicamente. A pergunta que divide opiniões não é se ele existiu, mas quem ele era. E talvez essa seja a parte mais impressionante. A figura mais influente da história humana, o homem que dividiu o calendário, que inspirou civilizações inteiras, é reconhecido pela história, pela ciência e pelos seus próprios adversários. A existência de Jesus não depende da fé. A fé começa depois disso. Se ele realmente viveu, então cada palavra que ele disse importa. E cabe a cada um de nós decidir o que fazer com isso.